Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Apocalipse. Hoje eu trouxe uma dinâmica diferente, certo? Hoje, ao estudar, eu comecei a ver que seria bem melhor, eu acho que bem mais fácil o entendimento, se nós lermos todo o capítulo e depois fazermos alguns comentários, né, daquilo que é mais difícil de ser entendido, tá certo? Então, a partir de hoje eu vou começar assim, nessa dinâmica. Nós vamos ler todo o capítulo e aí eu vou fazer alguns comentários, tá bom? Lembrando que a versão que eu tô lendo da Bíblia é a NVT e eu vou deixar os comentários, né? Desta vez eu fiz os comentários com minhas palavras, baseado no estudo que eu fiz, certo? Nada foge dos comentários que foi lido, né? Dos estudos que foi feito, apenas eu fiz uma pesquisa, digamos assim, e fiz um resumo daquilo que é mais importante no capítulo, tá bom? Vamos lá. É o livro de Apocalipse. Hoje nós estamos no capítulo 10. Então, lembrando que isso é João descrevendo a visão dele, certo? Então, vi outro anjo poderoso descendo do céu, envolto numa nuvem, com um arco-íris sobre a cabeça. Seu rosto brilhava como o sol, e seus pés eram como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto. O anjo pôs o pé direito no mar e o pé esquerdo na terra. Deu um forte grito com um rugido de um leão, e os 7 trovões responderam. No momento em que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões disseram, e não as escreva. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Jurou em nome daquele que vive para todo sempre, que criou os céus, a terra, o mar e tudo que nelas há. Não haverá mais demora, disse ele. Quando o 7º anjo tocar sua trombeta, o plano que Deus manteve em segredo se cumprirá, conforme ele anunciou a seus servos, os seus profetas. A voz do céu falou novamente comigo. Vá e pegue o livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então me aproximei do anjo e lhe pedi o livrinho. Pegue-o e coma-o, disse ele. Ele será amargo em seu estômago, embora tenha um sabor doce como mel em sua boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Em minha boca era doce como mel, mas quando o engoli, tornou-se amargo em meu estômago. Então me foi dito: é necessário que você profetize outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Agora eu vou fazer um comentário sobre os pontos mais importantes desse capítulo, certo? Qual a finalidade desse anjo, né? O anjo, a finalidade do anjo é anunciar os juízos finais na terra. O pé direito no mar e o pé esquerdo na terra significa que suas palavras estão sendo dirigidas a toda a criação. Podemos ver que João foi impedido de revelar o que ouviu dos trovões, né? A mesma coisa aconteceu com Daniel. Se você ler lá no livro de Daniel, capítulo 12, 9, você vai ver que um anjo disse a Daniel que algumas visões não deveriam ser reveladas a todos. Jesus também disse aos seus discípulos que a hora do fim somente é conhecida por Deus. Está lá em Marcos, capítulo 13, versículo 32 e 33. Deus já nos revelou, ou seja, orientou a forma que devemos viver. Então, não devemos nos focar quando o fim virá, ou seja, o tempo do fim.
nós não devemos nos focar tanto nisso. Ai, qual acontecimento tá? Essa pandemia, em qual parte está dos acontecimentos? Qual trombeta será? Quando será que vai vir um fim? Será se amanhã? Será se hoje? Nós não devemos nos focar tanto nisso, né? O nosso foco deve estar em obedecer a palavra de Deus. É isso que Jesus quer dizer aos discípulos quando diz que a hora do fim somente é conhecida por Deus. Então, se Deus revelou como nós devemos nos comportar, e tudo isso está revelado em sua palavra, nós devemos nos focar nisso. Para que quando o fim chegar, nós estejamos prontos para triunfar juntamente como Cristo. Ou melhor, juntamente com Cristo, como seus seguidores, né? Devemos nos focar em obedecer a palavra de Deus para quando Cristo vier e triunfar, nós triunfarmos juntos com Ele, como seus seguidores. Pois é essa a promessa. Aqueles que serão fiéis até o fim, né? Nós lemos muito, inclusive no capítulo de Apocalipse, nos anteriores que nós vimos, há alguns versículos que diz: aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que serão fiéis até o fim, esses herdarão o reino do céu. Então nós devemos nos focar em obedecer a palavra de Deus, em ser fiel a Ele até o fim, para quando Jesus vier em glória, nós triunfarmos como seus seguidores. Amém? Quanto ao livro que João recebeu a ordem de comer, podemos ver também que a mesma coisa aconteceu com o profeta Ezequiel. Foi-lhe dado um livro ao profeta Ezequiel, e esse livro continha os juízos sobre Israel, né? E assim como João recebeu a ordem de comer, Ezequiel também recebeu. E ambos descreveram que este livro era doce, tinha um sabor de doce na boca, porém no seu estômago era amargo. O que isso significa? O doce na boca significa que a palavra de Deus, ela é doce para os crentes. Por que ela é doce? Porque ela nos encoraja a viver uma vida de fidelidade a Deus. Ela nos encoraja a sofrer tudo o que devemos sofrer aqui, firmes no Senhor, sabendo que a nossa vitória é certa no dia que Cristo vir buscar a sua igreja. Porém, por que esse amargo no estômago? O amargo significa que assim como nós somos encorajados, assim como esse encorajamento soa como um sabor doce na nossa boca, o amargo representa o juízo de Deus. E o que nós devemos fazer quanto a isso? Nós que somos crentes, devemos pronunciar esses juízos àqueles que ainda não creram. Então, o amargo no estômago significa isso. Os juízos que os crentes devem, nós temos a responsabilidade de anunciar esses juízos àqueles que ainda não creem em Cristo. Então, os comentários são esses. Eu espero estar contribuindo para seu estudo. E mais uma vez digo, quero lhe encorajar a você continuar nesse estudo. Sei que para alguns não está sendo fácil, mas que o Espírito Santo de Deus os fortaleça para permanecer firme nesse estudo. Porque certamente quando terminarmos, sairemos mais forte. Amém? E te encorajo também a você separar um caderno ou até mesmo digitar no celular, no computador, como você achar melhor. Tudo que você está estudando, todos esses comentários, é aquele que mais lhe chamou a atenção. Amém? Então, sejam abençoados na prática da palavra de Deus. Que Deus continue vos abençoando em nome de Jesus.